E fala, minha família, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá vendo esse vídeo, tá? Dia 24/10, estamos chegando com essa super rodada da NBA, tá? Apenas o quarto dia de NBA, 12 jogos para vocês, tá? Vamos lá, tentar buscar as melhores oportunidades. Ontem foi dia de bater a nossa aposta do dia lá no Grupo Free, você encontra o link aqui na descrição. O nosso Grupo VIP, 6 entradinhas, 4 greens, gabaritamos o jogo entre Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers, 2 heads, tá? Mas saímos na positividade no dia de ontem, beleza? Fizemos live lá na Twitch, ainda fizemos uma entrada ao vivo, mais uma bolinha de 3 do Aaron Gordon lá, pegamos no intervalo, tá? Ó, de 1,60 e buscamos aí ao todo esses 6 greens em 8 operações no geral, tá? Grupo Free, Grupo VIP e também ao vivo lá na Twitch, beleza? Sem mais delongas, bora lá pro nosso videozão. Muito jogo hoje, bora pra cima. Vamos lá pro nosso primeiro jogão aí, tá? Toronto Raptors e Milwaukee Bucks às 19h40, tá? A gente já começa aqui dando uma olhadinha na linha de pontos, tá? Eu vi uma coisa hoje mais cedo que era bem interessante, é isso aqui, tá? 10 pontos do Jacob Porto, tá? Jacob Porto aí, para esses 10 pontos, é um cara que sempre cobre essas linhas, tá? Apesar de eu achar que você ainda tem que ter cuidado, tá? Em relação a esse time do Toronto, tem muitos jogadores que vão querer a bola a todo momento, que é o Brandon Ingram, Scottie Barnes e o RJ Barrett. Pode faltar volume para o Jakob Poeltl, tá? Então, mais 10 pontos, mesmo assim, 10 pontos dele deve ser o mínimo, tá? O cara sempre vem cobrindo essa linha aí, cobriu na temporada passada muitas vezes, contra o próprio time do Milwaukee Bucks, tá? Outra coisa bem interessante é esses 25 pontos do Giannis Antetokounmpo. Não tem jeito, o cara vai ter que vir para uma boa pontuação em todos os jogos, tá? Se quiser sair com as vitórias. Então, isso aqui também é bem interessante, ó. Como eu sempre falo aqui para vocês, essas linhas, às vezes que eu comento aqui, é para você juntar com outra coisa. Não pega uma odd de 1,25 dessa e coloca uma unidade, tá? Em relação a assistências, Scottie Barnes, 5 assistências, eu acho que muito interessante, tá? É um cara que tá buscando muito o jogo coletivo quando fica com a bola na mão, tá dividindo a armação do time junto com o Emmanuel Quickley. Isso aqui é bem interessante na minha visão, tá? Essa linha do Giannis aqui eu acho um pouco esticada, apesar dele tá querendo virar mais um jogador armador de jogadas, tá? Em relação à arbitragem agora, a gente vai comentar. É uma arbitragem extremamente faltosa, tá? Em relação às faltas dos jogadores, eu vejo essa linha aqui do Jacob Poro bem interessante, tá? 4 faltas para ele. Bem interessante mesmo. É um cara que não tem muito controle e contra o Giannis ele sempre costuma estourar nas faltas aí. Em relação a esse jogo, praticamente isso. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui nos lances livres. Tentados, tá? Tentados e convertidos também. Apesar da arbitragem faltosa, eu acho essa linha um pouco alta. Se tivesse 9,5, eu já acho que teria mais valor, tá? Apesar do time do Toronto Raptors ser muito físico. Acho que no mais é isso mesmo. Não vejo mais nada tanto de valor assim, uma coisa que eu consigo olhar tipo, vamos entrar nisso aqui. Em relação a lance livre convertido do Giannis, não acho muito interessante. E é isso, vamos lá pro próximo jogo, tá? E no segundo jogo de hoje, a gente já vem aqui para Orlando Magic e Atlanta Hawks, o jogo lá em Orlando, tá na Flórida. A gente já começa aqui, já acho bastante interessante essa linha do banqueiro aqui, tá? O de 1,23 para trabalhar, tá? Com alguma duplinha, com outra coisa, é uma coisa que dá para compor. É o principal jogador, o principal rosto da franquia, tá? Com certeza nessa estreia em casa, tá? Porque o primeiro jogo foi fora, deve aí fazer pelo menos esses 20 pontos. Outra coisa que eu acho bem interessante, falei desde o outro jogo, e bateu com certa tranquilidade. E acredito que hoje deva vir de novo, tá? É esses 15 pontos do Desmond Bane, bem legal aqui. Em relação ao time do Atlanta Hawks, cuidado com essas linhas, tá? O mais interessante para mim são esses 15 pontos do Jalen Johnson aqui, tá? Jalen Johnson, 15 pontos. A gente tá vendo aqui que se duplar com o Desmond Bane já bate um oddzinho em 64. Bem interessante da minha visão. Acredito que tem tudo para dar certo. Em relação às assistências, tem que ter cuidado com esse time de Orlando, porque é um time que a gente ainda não consegue definir como é que está sendo o seu principal estilo de jogo, se está sendo mais coletivo. Então, esperar o time jogar mais algumas partidas para a gente poder ver essa situação, beleza? Em relação aos rebotes, linhas bem esmagadas aqui, mas
O mais interessante na minha visão que eu vejo aqui são esses 5 do Wendell Carter, tá? Como é uma odd até um pouco mais baixa, 1,20, ficar bem atento, tá? Se o mercado se movimentar e isso aqui cair, não tem valor absolutamente nenhum, beleza? Em relação às cestas de 3, duas cestas de 3 Desmond Bane também bem interessante, tá? O Orlando Magic trouxe muito essa bola tripla no primeiro jogo, eu acredito até pelo estilo de jogo do Desmond Bane, tá? Acho que nada além disso. Vamos dar uma olhadinha nas faltas aqui. A parte de faltas aqui, a gente tem um trio de arbitragem que acho que tá mais em cima do muro, tá? Não é tanto under, mas não é tanto over, tá? Só uma das árbitras ali do confronto e tende a ser mais pro over. Então, deixa eu dar uma olhadinha nessas linhas aqui. Bem esmagada essa do Wendell Carter, bem esmagada, apesar de ter feito 4 faltas no primeiro jogo, tá? Não sei se eu me arriscaria em nada. Talvez essa do Trae Young aqui para fazer duas. Ele sempre cobra essa linha, tá? É um cara que, apesar de ser um armador franzino, ele acaba fazendo muitas faltas, porque ele tenta tirar muita bola dos caras por baixo ali, sem ser em lance de arremesso. Em relação aos lances livres, tá? Se a arbitragem fosse mais faltosa, isso aqui, na minha visão, teria muito valor. Apesar dele ter cobrado 12 no primeiro jogo, tá? Então, nada de tão interessante isso aqui. Acho que esses jogos do Orlando são muito complicados. Tem que esperar esse time jogar mais um pouco para a gente ter uma noção que a gente vai trabalhar. Vamos lá para o nosso próximo jogo. No nosso terceiro jogo de hoje, a gente vem aqui com Brooklyn Nets e Cleveland Cavaliers. Um jogo que eu já adianto, tá uma arbitragem muito faltosa para esse jogo, tá? Então, vai dar para explorar. Vamos dar uma olhadinha nas linhas aqui em relação às faltas. Começando aqui pelo padrão, tá? Pontuação, já vejo aqui essa linha do Donovan Mitchell bem interessante. Sem o Darius Garland, ele vai ter um volume de jogo muito absurdo e com certeza deve anotar esses 20 pontos. Lembrando que o time do Cleveland tem a volta hoje do DeAndre Hunter, tá? Então, é um cara que pode somar muito nesse ataque. Esses 15 pontos dele aqui, saúde podia estar 1,70, porque ela teria muito valor, 1,54. Não é que ele não vai fazer, tá? Mas aí eu já acho bem esmagado. Se o mercado se movimentar e a saúde subir, com certeza tem muito valor para a gente explorar. Em relação ao time aqui do Brooklyn Nets, essa do Cameron Thomas tá interessante, 15 pontos para ele, 1,23, tá? Dá para buscar também. Em relação às assistências, acredito que nada muito fora do comum, tá? Tudo padrão, sem explorar nada de assistência nesse jogo. Não, na verdade, deixa eu dar uma olhadinha aqui numa linha que eu tinha visto hoje mais cedo. Talvez, ó, uma assistência do Conley seja bem interessante, tá? Uma assistência do Noah Conley é um jogador reserva, mas o Brooklyn Nets vai precisar muito desses reservas nos seus jogos, tá? Eu acho que uma assistência dele é bem interessante. Deu duas no primeiro jogo, foi contra o Charlotte, é claro, mas eu acredito que pelo menos uma ele deve dar nesse jogo aqui, tá? Em relação a rebotes, não vou ficar em nada aqui, tá? Porque as linhas estão muito esticadas, os dois aqui, pivôs do Cleveland, a linha de 10 rebotes, tô achando alta a linha para os dois, tá? Nick Claxton também uma incógnita, pegou só 4 rebotes no primeiro jogo. Em relação às cestas de 3, também vou me ausentar, tá? Não vejo nada de muito valor por aqui. Como a arbitragem é extremamente faltosa, vamos lá para o que interessa. Faltas pessoais, tá? Olhando aqui de primeira, dá para ver. Talvez essa do Terrence Mann seja bem interessante, tá? Se ele se for mantido no time titular, é um cara que é muito agressivo na defesa e que deve fazer pelo menos essas duas faltas. Já que eu acredito que ele deve marcar o Donovan Mitchell, tá? Porque é um ótimo marcador de perímetro, é um cara muito agressivo, muito físico. Então, deve ser interessante essas duas faltas aqui do Terrence Mann, tá? Lembrando que ele fez 4 no primeiro jogo. Em relação ao time de Cleveland aqui, talvez essas 3 do DeAndre Hunter, se essa linha fosse 1,5, era absurdo, tá? Como tá 2,5, tá um pouquinho esticada, mas a odd paga pela linha esticada, tá 2,25, então, na minha visão, tem um certo valor. Se for pegar, pega ali com meia unidade, tá? Essa do DeAndre Hunter. Vamos lá. Em relação aos lances livres, deixa eu dar uma olhadinha aqui para pegar para vocês. Linhas parecem estar um pouco esticadas. Essa aqui do Ivan Moll, se tivesse 3,5, com certeza teria um valor absurdo. Eu acredito talvez que 2 lances livres do Nick Claxton seja uma boa, tá? O cara deve cobrar pelo menos esses 2 lances livres. Sofreu uma falta no último jogo, cobrou esses 2 lances livres, tá? Confio bastante, é um cara que quando vai para pontuar, ele vai muito próximo à cesta. Cameron Thomas também, tá? 5 lances livres dele tá muito interessante. É um cara que vai muito próximo a 6 para fazer finalização.
cobrou 3 lances livres no primeiro jogo. Como a arbitragem é bem faltosa, acredito também que isso aqui tem valor. Beleza? Nesse jogo é só isso. Bora pro próximo. No nosso quarto jogo de hoje, talvez um dos jogos mais absurdos aí da rodada, tá? New York Knicks e Boston Celtics no Madison Square Garden, tá? A gente já chega aqui puxando um protagonismo interessante para o Boston Celtics, tá? 20 pontos de LeBron a 1,34 na minha visão tem muito valor, tá? Ele deve fazer esses 20 pontos. É um cara que não costuma pontuar tão bem assim contra o New York Knicks. Ele dá muita oscilação, mas sem o Jason Tatum, na minha visão, não tem para onde correr, tá? 20 pontos de LeBron deve ser bem interessante aí para a gente buscar. Em relação à pontuação, só isso, tá? Ficar mais óbvio que os outros aqui. 15 pontos do Derek White também deve ser bem legal aí para a gente trabalhar. Assistências. 5 assistências do Jalen Brunson, eu vejo muito valor nisso aqui, tá? Ele deve dar essas 5 assistências. Ficar ligado nas possíveis ausências. O Diano Novo, Karl Anthony Towns estão como questionáveis para o jogo aí, tá? Então, mas mesmo assim, eu acredito que isso aqui tem um bom valor, tá? Essas 5 assistências aí do Jalen Brunson. Em relação aos rebotes, vou ficar mais off nesse jogo aqui. Ainda tá uma incógnita muito grande para mim do que é esse New York Knicks, do que é esse Boston Celtics nos rebotes, tá? Cestas de 3, linha para mim extremamente esmagada Derek White, tá? 3 cestas de 3 dele fora de casa, não sei se é muito interessante. 2 do Brunson é sempre muito interessante na minha visão, jogando em casa. Apesar de no primeiro jogo ele só ter feito uma bola de 3, eu acredito que de hoje não passa dele fazer essas duas. Tá? Em relação à arbitragem. A arbitragem que é um pouco equilibrada, mas eu acredito que tende a ser um pouco mais faltosa, tá? Então ficar ligado aqui no Nemi Esqueta, 4 faltas, ficar ligado aqui também no Karl Anthony Towns para fazer essas 4 faltas. Acredito muito que essas linhas devem bater aí, que a arbitragem não deve perdoar, tá? Em relação à tentativa de lance livre, vamos lá. A linha do Jaylen Brown, ter cobrado 6 no primeiro jogo, poderia estar um pouquinho mais baixa, tá? Ali 4,5, pagando nessa mesma odd. Derek White, o cara tá muito agressivo, foi muito agressivo no primeiro jogo, não sei como é que ele vai estar fora de casa, mas me parece interessante também. Jalen Brunson, 7,5, cobrou 13 no primeiro jogo, na minha visão, se fosse uma arbitragem mais faltosa, com certeza valeria muito a pena pegar isso aqui, mas ficar de olho, beleza? Em relação a esse jogo, é só isso mesmo, bora pro nosso próximo. E é mais um jogão de hoje, tá? Houston Rockets e Detroit Pistons lá em Houston. A estreia aí de Houston jogando em casa no Toyota Center, tá? A gente já começa com pontuação aqui. Na minha visão, bem interessante esses 20 pontos do Kevin Durant. Deve fazer esses 20 pontos em casa hoje, tá? Outra coisa bem interessante que eu vi aqui são 10 pontos do Jabari Smith Jr., tá? Para mim, essa odd aqui tá bem interessante, tá muito boa, tá? Tá ligado? Mas o foco principal aqui, com certeza, no Kevin Durant, nessa odd 1,25. Tá? Em relação às assistências, 5 assistências do Schengen também acho bem interessante, tá? É um cara que tá armando muito bem o jogo, é um cara que mudou a sua forma de jogar com esse novo time, com a ausência do Fred VanVleet, vira o principal passador, deu 7 assistências no último jogo, mas poderia ter dado mais de 10 tranquilamente, tá? Quem acompanhou o jogo viu aí. Essas 3 do Durant, não sei, fica um pouco tentado a pegar mais foco total na pontuação dele hoje, tá? Em relação a rebotes, muito cuidado, tá? Essa talvez do Cade Cunningham esteja interessante aqui, 1,47, para pegar ali, talvez, 20 pontos do Kevin Durant, alguma coisa do tipo, ou até uma odd mais baixa para combater com isso aqui, tá? O cara tá com um matchup muito favorável para pegar rebotes, mas o Houston Rockets foi um dos times que mais pegou rebotes na temporada passada, tá? Então, ficar ligado em relação a isso aí. Cesta de 3 pontos, tá? As linhas, na minha visão, estão bem esmagadas, talvez aqui. Esse Reed Shepard aqui, 2 cestas de 3, tá? Pode estar bem interessante, cara, tem um volume bem bom de jogo. E em relação a jogadores, isso aqui, tá? Atrás desse jogo, ela tende mais para ser mais em cima do muro, tá? Então, ficar ligado nisso aí, linhas um pouco esmagadas na minha visão e esticadas, tá? Por exemplo, 4 faltas do Schengen, ficar atento. Acho que tá alto, mas a odd tá pagando pela a diferença, tá? 2 faltas do Kevin Durant pode ser interessante também aqui, odd 1,52. Por mais nesse jogo é isso aqui, vamos dar uma olhadinha rapidão nessa linha de tentativas de lances livres. Do Cade Cunningham
pode estar interessante, tá? 6 lances livres, mas se a arbitragem fosse mais faltosa ainda, eu com certeza pegaria essa bet, tá? No mais, acredito que é isso para esse jogo. Ficar ligado nessa linha do Amen Thompson, que é um cara que tá batendo muito para dentro, tá? Tá buscando muito cestos próximo ao aro. E com esse time do Detroit Pistons, ele pode acabar cobrando aí esses 4 lances livres. Beleza? Vamos lá pro nosso próximo jogo. E mais um jogão aqui, a gente chega agora com Memphis Grizzlies e Miami Heat, tá? Jogo lá em Memphis, vamos lá. O que é que eu já acho interessante só de olhar aqui nessa pontuação, 20 pontos do Ja Morant, com certeza, tá? A defesa do Miami Heat vai precisar melhorar um pouco, eu acredito que o Ja Morant vai ter muita bala para queimar, literalmente, tá? Falei sem intenção, mas acredito que o Ja Morant vai ter muita bala para queimar nesse jogo, tá? Em relação à linha do Norman Powell, 20 pontos, acredito que tá um pouco esticado, isso aqui, linha muito esmagada, tá? 1,47. Não sei se tem valor, não é que ele não vai fazer, mas para mim não tem valor, poderia estar mais valorizado essa odd. Essa odd com certeza poderia estar 1,70 facilmente. Tá? Em relação às assistências, Davion Mitchell, muito esmagado essa linha também. Não vou trabalhar com a assistência dele, ó, 7 assistências a 1,68 para mim, absurdo, apesar dele ter feito 12, ser um cara que procura mais os companheiros de equipe que finalizar jogadas. Não vale a pena, tá? Se arriscar por isso aqui, porque pode acontecer dele vir para um jogo under assistência, tá? Em relação aos rebotes, ficar bem ligado, não dá para entender ainda os matchups das duas equipes, vamos se ausentar disso aqui. Bolas de 3 pontos, tá? Em relação ao time do Miami Heat, nada de muito interessante para ver aqui. Na verdade, o que pode ser interessante é uma de 3 do Bam Bam Adebayo, tá? Então, só isso. Em relação à arbitragem, a arbitragem extremamente faltosa, tá? Dá para explorar bem esse mercado de faltas e o mercado de lance livre aqui. Duas do Andrew Wiggins parece ser bem interessante mesmo, tá? Jaren Jackson Jr. para fazer 4 também. Tá legal essa odd, tá? Mas poderia estar em 2.3, 2.5 essa linha. Em relação aos lances livres, tem vários mercados aqui interessantes. Esse do Adebayo tá muito interessante. Esse do Andrew Wiggins tá muito interessante. Já Moran podia estar 5, tá? Mas também tá legal. Ele cobrou 8 aí. E com essa arbitragem extremamente faltosa, isso aí deve vir sem maiores problemas se acontecer o jogo dentro do normal. Beleza? Vamos para cima. Nosso próximo jogozão. Vem aí, bora. Vamos lá, família, nesse jogo aqui entre New Orleans Pelicans e San Antonio Spurs. Já dei uma olhadinha nele aqui, achei as linhas extremamente esmagadas, tá? Extremamente para mim sem valor. Dificilmente vou trabalhar em alguma coisa nesse jogo. Arbitragem um pouco em cima do muro, às vezes marca muitas faltas, às vezes marca poucas faltas, então não tem como a gente saber muito. Mas só para passar uma visão aqui que talvez venha acontecer, tá? Vai ter esse super confronto aqui entre Victor Wembanyama e Zion Williamson. Por exemplo, 25 pontos do Wemby, eu acho que tá esmagado, tá? Isso aqui podia estar 1,60 tranquilamente, porque teria mais valor. Não é que ele não vai fazer, até eu acredito que ele faça, mas 1,45 para 25 pontos eu tô achando que tá um pouco esmagado, tá? Podia estar 1,60 tranquilamente, seria uma das melhores bets que a gente poderia fazer. Dá para explorar também rebotes do Wemby, tá? 1,26 aqui para ele pegar 10 rebotes. Esse time dos Pelicans tem como característica ceder muitos rebotes, porque não tem um reboteiro principal, tá? Não tem, não teve na temporada passada e continua sem ter nessa. Então, com certeza o Wemby deve vir para pegar pelo menos esses 10 rebotes. No mais, é só isso, tá? Por exemplo, essa linha de 2 bolas de 3 do Champagne aqui, não acho interessante, tá esmagado. Essa odd devia estar 1,70, 1,80, com toda certeza do mundo. 2 bolas de 3 do Wemby, pode ser interessante, tá? Odd 1,62, mas no mais é isso, família. Não tem muito que se esticar nesse jogo aqui. Bora logo lá pro próximo. Família, nesse jogo aqui também entre Dallas Mavericks e Washington Wizards, tá? Vejo uma predominância maior do time do Dallas Mavericks aqui. Não tem muito o que falar, esse time do Washington ainda é uma incógnita muito grande, tá? O que esses caras vão apresentar. Acredito no favoritismo voltado pro Dallas Mavericks, tá? Anthony Davis, essa linha poderia estar um pouquinho mais alta ali, 1,28, 1,29, tá? Acho que tá um pouco esmagado, mas essa aqui talvez dê para buscar aí até no ao vivo, tá? Em relação aos pontos dele. As assistências, sem muito comentário. Rebotes. Dá para buscar esses 10, tá? O Washington, por característica, é um time que cede muitos rebotes. O Cooper Flag tá como questionável para o jogo. Então, vamos ver aí como é, dependendo, o cara tá pegando muitos rebotes também, tá? Atrapalhou o Davis em muitos momentos de pegar rebotes. Mas aqui 10 parece ser interessante, tendo em vista que o time do Washington continua cedendo muitos rebotes mesmo, tá? Em relação às faltas aqui, a arbitragem bem faltosa. Pô, vou falar que isso aqui para mim é uma loucura, tá? 2 faltas do Anthony Davis, na minha visão, não dá. Não é possível que esse cara não faça 2 faltas. Tem muito valor pela arbitragem, tá? Em relação ao time aqui de Washington,
nada tão que chama minha atenção, mas essa do Anthony Davis, agora que eu vi essa aqui, tá bem interessante. Essa do Live, ele também aqui, ó, duas faltas do Live, ele para mim é um absurdo, tá? Essa linha deve aí descer até o momento do jogo, tá? Tanto a odd como subir a linha, beleza? Em relação aos lances livres, vamos lá. 7 lances livres do Anthony Davis. Eu indiquei inclusive 6 no último jogo. Acredito aqui que fica um pouco esticado, mas a odd paga, tá? Pelos 7 aqui. Em relação ao restante, nada tão interessante aqui. Se essa linha do Chris Miller tivesse 1.5, tava bem legal. Mas como não tá, na minha visão, não dá para explorar mais nada. É só isso nesse jogão. Vamos lá, nosso próximo. Vamos lá, família. Estamos quase no final aí já. Golden State Warriors e Portland Trail Blazers. Jogo em Portland, tá? Inclusive, Thiago Splitter, tá? O brasileiro vai ser o primeiro treinador brasileiro da história. Tá sendo um treinador interino aí do Portland Trail Blazers depois da prisão de Chauncey Billups, tá? Mas vamos lá, sem enrolação. Vai para cima. Stephen Curry, 20 pontos. Já acho bem interessante aqui, tá? 1,29, quase 1,30. Tem valor, tá? Com certeza ele deve puxar essa pontuação aí nesse jogo de hoje. Cominga, tá? Esse jogo aqui é um back-to-back pro Golden State Warriors. O Minga ontem anotou 14 pontos, tá? Mas hoje eu acredito que não deixa de cobrir essa linha, tá? Dos 15 pontos. Com certeza bem interessante. É um cara que é muito agressivo. E o Horford também não joga hoje, tá? Com essa ausência do Horford, o Minga pode ter ainda mais volume de jogo, já que o Horford divide, querendo ou não, alguns arremessos no ataque, tá? Em alguns momentos. Então, acredito muito que o Golden State vai precisar do Kuminga, ainda mais pelo seu atleticismo e por ser um jogo back-to-back, tá? Deve explorar bastante isso aí. Em relação ao time de Portland, o que eu achei interessante aqui, essa assistência do Holiday, tá? O cara tá em outro mindset depois desde que saiu do Boston Celtics. Voltou a ser aquele Holiday, pelo menos do primeiro jogo da pré-temporada, voltou a ser aquele Holiday do Milwaukee Bucks, tá? Que distribui muito jogo, que dá muito espaço durante o jogo. Pra vocês terem uma noção, nesse jogo contra o Minnesota Timberwolves, ele distribuiu 19 passes, tá? Fizeram 7 cestas, ele deu 7 assistências. Então, 5 assistências deve ser interessante. Assim como 5 assistências do Draymond Green, tá? O cara veio de 9 e 8 assistências, tá nesse back-to-back, mas deve cobrir essa linha aqui até com uma certa tranquilidade, beleza? Em relação aos rebotes, vou ficar off, tá? Sem ver muita coisa. Na verdade, que pode ser interessante são 5 rebotes do Draymond Green, tá? Mas só isso aqui, nada mais além desse jogo, tá? Lembrando que ele veio de 7 e 8 nos últimos 2 jogos. Cestas de 3, 2 do Shadon Sharp, pode ser interessante, tá? É um cara que tenta muita bola de 3 na transição, fez 3 bolas de 3 no primeiro jogo, então deve matar aí pelo menos essas duas, tá? Em relação ao jogo, só isso, talvez uma do tubo de câmera também seja bem interessante. E vamos lá para o nosso mercado de faltas, tá? Em relação às faltas, a arbitragem segura um pouco, tá? Então, um jogo que tende a ser under faltas, não vamos explorar absolutamente nada nesse jogo aqui, pô. Essa linha tá extremamente esmagada do Draymond Green. Então, nem tem oportunidade aqui nas faltas, nem lá nos lances livres que eu já olhei aqui para vocês. Vamos lá para o nosso próximo jogo. Vamos lá, família, para um dos principais jogos da noite, tá? Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves, uma incógnita muito grande, apesar de eu achar particularmente que o Minnesota vai sair com a vitória desse jogo, tá? Time do Lakers, apesar de jogar em casa, só se o Doncic fizer uma atuação de gala e muito alta, tá? 1,74 aqui para o Minnesota Timberwolves vencer o jogo, tá interessante, mas dá para explorar também algum handicap a favor de Minnesota, tá? Mais 5,5 também, bem legal. Acredito que o Lakers precisa correr muito para se encontrar ainda, apesar de ter o Luka Doncic liderando, tá? Em relação a linhas de pontuação, achei bem esmagada, tá? Apesar de eu achar que ele deve anotar os 30 pontos, 1,41 para mim não tem valor, tá? Pode ser que esse mercado se movimente, eu acredito até que essa odd vai subir até o horário do jogo, tá? Tô gravando esse vídeo agora, exatamente meio-dia no relógio, então eu acredito que essa odd deve subir até um pouco, e aí se ela subir, bater 1,60 na minha visão, já vai ter mais valor, tá? Em relação à pontuação também, Julius Randle, 15 pontos, acho bem interessante aqui, nada mais do que isso para esse jogo, tá? Sendo bem sincero aqui em relação à pontuação. Nas assistências, a gente tem uma incógnita muito grande ainda no Minnesota Timberwolves, como é que o time está se comportando. Essa do Julius Randle pode parecer interessante, mas eu acho melhor ficar 100% off de assistência nesse jogo aqui. Em relação a rebotes, também tá aqui só essa do Julius Randle que me chama um pouco a atenção, tá 5 rebotes dele, mas em relação ao restante,
nada mais a comentar. Tá? Sexta de 3 também bem esmagada aqui, ó. 3 de 3 do Doncic, 1,37. Podia estar mais alta, tá? Que pode ser interessante aqui. São essas 3 de 3 do Anthony Edwards, tá? O cara tá muito com essa bola de 3 e essa odd tá bem interessante. Dá para trabalhar isso aqui com certeza. Em relação às faltas, tá? A arbitragem tende um pouco a ser under faltas. Então, ficar ligado nessas linhas, tá? Tem algumas linhas que estão um pouco esticadas, mas olhar com muita atenção em relação a essas faltas, tá? Em relação aos lances livres, a mesma coisa também, como o jogo é under faltas, tem que ficar 100% ligado aí, linhas um pouco esticadas, tá? Dá uma olhadinha, talvez essa do Julius Randle seja interessante aqui, talvez DeAndre Ayton seja interessante, porque deve ser o mínimo, por mais que a arbitragem seja pouco faltosa, se o jogador entrar no garrafão e tomar uma lavada no braço, uma machadada, vai sofrer a falta, então não tem jeito, não tem pra onde correr, apesar da arbitragem ser pouco faltosa, dá para explorar talvez algumas coisas para dar com atenção, beleza? Bora lá pro nosso próximo jogo. Chegando aqui nesse jogo entre Sacramento e Utah Jazz, tá? Vou me ausentar de fazer qualquer análise nesse jogo aqui, porque é um jogo que tem uma incógnita muito grande, principalmente do lado de Sacramento, tá? A gente tem aí o Domantas Sabonis provavelmente retornando hoje. Se o Sabonis não retornar, aí tem como ver alguma coisa nesse mercado, mas não vou comentar muito sobre esse jogo. Em relação a Utah, tem que ver como é que o time se comporta fora de casa. Venceu, atropelou, na verdade, o Los Angeles Clippers no primeiro jogo, mas eu quero ver muito esse time de Utah Jazz se comportando fora de casa aí. Então, vamos se ausentar desse jogo e bora lá pro nosso último jogão de hoje, tá? E no nosso último jogão de hoje, tá? A gente encerra a rodada hoje às 11h30, começando aí Clippers e Phoenix Suns, tá? Em relação aqui à pontuação, a gente já chega vendo. Essa do Kawhi aqui tá bem interessante. Ele teve um jogo, o primeiro jogo muito abaixo, tá? Apenas 10 pontos para ele, como mostra aqui. Mas eu acredito que por ser estreia em casa, ter toda aquela atmosfera, ele deve chegar a esses 20 pontos. Gosto de jogar contra o Phoenix Suns, tá? Então, fica ligado nisso aí. Em relação ao Devin Booker, esses 25 pontos dele aqui, poderia estar um pouco mais alto. Se a odd bater 1,65, 1,70, com certeza tem muito valor isso aí, tá? Em relação às assistências, vou pegar especialmente aqui do Harden, tá? Para mim, isso aqui é uma boa linha, tá? 9 assistências dele, tá bem interessante. É um cara que, pô, indiscutivelmente um dos melhores passadores da liga e hoje na estreia em casa não deve ser diferente, deve realizar aí essas 9 assistências. Em relação a rebotes, ficar um pouco ligado, tá? Ivica Zubac e Mark Williams vão disputar muito esse garrafão, então vou ficar off 100% desses rebotes aqui. Cestas de 3, as linhas estão um pouco esmagadas, tá? Eu gostava muito de pegar sempre duas bolas de 3 do Harden aqui a 1,26, 1,25, como tá 1,18 para mim não tem valor nenhum. Essa do Dylan Brooks também aqui, que é isso, cara. Isso aqui pra mim é absurdo. Essa hoje tá 1,33. Não existe, tá? Em relação ao Kawhi, pode ser interessante também essas duas bolas de 3 dele. E no mais, é isso para esse jogo aqui em relação aos jogadores ali de pontuação, assistência e rebote e bola de 3, tá? Em relação à arbitragem, uma arbitragem que segura um pouco a mão, tá? Não marca muitas faltas, tende a não marcar muitas faltas, então ficar ligado. Não tô vendo nada aqui a princípio de muito valor que a gente possa explorar. Em relação aos lances livres, vamos dar uma olhadinha aqui com vocês, tá? Linhas bem estreitas, tá? Muito estreitas as linhas, um pouco esmagadas, tá? Então não vejo muito valor em relação a essas linhas aqui. Então é isso nesse jogo, tá? Bora lá. Então é isso, minha família. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações, tá? Como eu comentei no início do vídeo, 8 entradas ontem, já acertamos 6 em todas as redes sociais, seja ali também no grupo Free e no grupo VIP, tá? Se você quer entrar no nosso grupo Free, link aqui na descrição. Se quer dar uma chance lá pro nosso grupo VIP, link também de compra aqui na descrição, tá? Então quero agradecer a você que assistiu o vídeo até aqui. Tentamos aqui deixar o máximo possível para vocês tentarem extrair valor nas bets de vocês, beleza? Então tamo junto, 12 jogos hoje, vai ser uma loucura, tá? Só o quarto dia de NBA, parece que já passou meses, tá? Nesses 3 dias para trás aí, parece que já foram meses, e é isso, beleza? Vamos para cima, lembrando que hoje vai ter live na Twitch, a partir aí das 8h30 da noite pra gente acompanhar, vamos escolher 2 joguinhos aí, acredito que New York Knicks e Boston Celtics, Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves, entrando madrugada dentro. E depois que terminar Los Angeles Lakers e Minnesota, a gente vai dar um pulinho lá em Clippers e Phoenix Suns, tá? Então, link da Twitch também na descrição. Vamos pra cima, minha família. Obrigado e até amanhã.